Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Bom, tava aqui no monte orando. Tem uma palavra aqui. Quero falar de algumas coisas antes de liberar essa palavra para vocês. Algumas coisas bem importantes, tá? Sempre tudo que é do reino é bem importante. Agora olha que interessante. Nós temos fé ou não? Temos. Quem é que não tem fé, né? Todos nós temos fé. Não há quem não tenha fé. Todos nós exercemos fé. Você acredita em alguma coisa que vai acontecer. Isso é fé. Você planeja, é fé? Você imagina algo, ó, a imaginação pode ser fé. Então, tem muitas coisas que são fé ou não são. Será que são fé? Será que nós podemos concluir isso como fé de verdade? Porque às vezes nós colocamos a nossa fé, depositamos a nossa fé em algo e concluímos que essa fé é divina. No caso, é uma fé que vem de Deus. E nem sempre é. Então o que acontece no meio disso? Às vezes você cria uma fé, um tipo de fé, e ela começa a ser exercitada na sua mente por vários fatores, da maneira com que você foi criado, ensinado, educado, no meio do ambiente que você está, seu ciclo social e principalmente congregação. Dependendo dos ensinos que a gente recebe, a gente aprende a exercitar a fé e na maioria das vezes de maneira errada. Então, concluindo isso, nós podemos ter uma fé inoperante. Olha que lindo. Olha lá, a gente tem um lago lá. Pensou ter uma casa lá, que legal, hein? Então, eu estou passeando aqui no monte. Então nós podemos ter uma fé inoperante. Olha que interessante isso, né? Trocar de mão que cansa o braço. O que seria uma fé inoperante? É uma fé que não opera nada. Fé inoperante. Você tem fé, mas ela não funciona. Quantas vezes nós oramos, né, e não acontece? Vamos supor, tem dor de cabeça, você vai orar e não passa dor de cabeça. Ué, mas não orou, não tinha fé? Porque a fé inoperante, ela não acompanha as escrituras. Claro que às vezes a gente tem uma fé que acompanha as escrituras, mas às vezes não é o momento e Deus não quer responder. Tem processos que nós estamos passando para construirmos mais fé, tá? Então não é tão absoluto assim, é muito relativo. Mas a grande verdade é que se eu não tenho um bom conhecimento das escrituras, eu não pratico, eu posso escolher orar, posso escolher fazer algo, posso orar para Deus e fazer um pedido e isso tudo não acontecer. Porque a fé está sendo inoperante, ela ainda não operou em mim o que de fato a fé deveria operar. Eu teria que ter fé, em primeiro lugar, ao ponto de eu converter o meu coração a Cristo. Porque aí eu estaria com o meu ser pronto para receber e também para fazer. Entendeu? Através da fé. Receber as bênçãos e também abençoar, receber os dons e também exercitar os dons, manifestar o reino. Então há uma possibilidade agora, se você se dedicar à leitura e o conhecimento das escrituras e à prática, você vai criando maturidade através da fé, crendo no que está escrito e praticando e se convertendo e se tornando um filho de Deus, para que as suas ações, as suas respostas diante da fé verdadeira que você aprendeu se tornem operantes. Uau! Aí sim, você vai ter uma fé operante. Isso tem um tempo e tem processos até que a gente consiga amadurecer. Por isso que no meio
das congregações, durante a sua vida, você vai passar por muitas coisas que talvez você não gostaria de passar. Por muitas dificuldades, decepções, muitos traumas até. Só que no meio de todos esses processos, você pode fazer um cálculo diante de tudo que você aprendeu, que às vezes não foi operante. E aí você pensa e desiste. Nós depositamos a nossa fé, às vezes, nas ações de outras pessoas, nos ministérios de outras pessoas. Talvez você recebeu palavras que não se cumpriram, expectativas que não deram certo. Talvez você, muitos, eu sei disso porque eu evangelizo todos os dias muitas pessoas. E eu sempre vejo a mesma coisa. A decepção com o pecado dos outros. Isso não é fé, irmão. Se você teve fé para se desviar, mas não teve fé para permanecer. E eu sei que é difícil, eu sei que isso frustra a gente. Olhar para uma autoridade espiritual e ver o pecado dela. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. E isso implica em você também amar o pastor que pecou contra você. O seu líder espiritual. Aquela pessoa que fez mal. Eu sempre prego nas minhas mensagens que Jesus disse assim: se amares os que vos amam, que galardão tereis? Olha aí o exercício da fé. Eu, porém, vos digo, amo os que vos odeiam. Agora você tem que ter fé no que Jesus disse e praticar o amor. Aí você sai da igreja, se desvia. Isso é fé inoperante. A fé operante faz com que você ame até quem te odeia. Ah, tá. Agora eu entendi. E aí o seu entendimento é trabalhado. E aí o seu coração é convertido. Ninguém converte um coração sem ter uma mente trabalhada, sabia disso? Eu estou devendo uma pregação sobre coração e outra como ser cheio do Espírito Santo. Assim que der eu vou trazer. Então olha que interessante. Você tem uma fé inoperante ou operante? O que a fé que você tem operou em você? Fez essa operação de coração? Fez com que você amasse o seu próximo e amasse a si mesmo? Amasse a Deus acima de tudo, todas essas coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento? Mateus 22, 37, 38, 39. Então não tem, irmãos. Como que eu vou querer ser abençoado por Deus se a bênção está me dizendo assim: ame quem te odeia? Se a bênção está me dizendo que no meio da tribulação eu devo ter fé. Quem é a bênção? Jesus é a nossa bênção. E aí você quer prosperar. Você tem fé de pegar um emprego, tem fé de comprar um bem material, seja qual for, e você se move através disso, acima de tudo que é ruim. Mas no reino não. Quando é no reino, qualquer motivo é motivo, qualquer motivo é motivo. Qualquer fato é motivo para você abandonar, virar as costas. A grande verdade é que essa é a manifestação do nosso ego. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Sei. Eu sei o que é ser traído. Eu também já fui traído por várias pessoas. Também já decepcionei e traí pessoas. É assim. É para isso que existe o perdão. Só que aí na hora de exercer fé e ter que perdoar, porque a Bíblia me manda, então é fé. Eu tenho fé que a Bíblia manda e que eu tenho que obedecer. A fé é obediência, se você não sabe. Essa é a fé operante. Aí eu não obedeço, então eu tenho fé para receber, mas não tenho fé para obedecer. Falei, gente. 2026, 2027, 2028, 2029, não importa o ano, você vai continuar tendo uns ciclos rotativos, inoperantes, porque você não aprendeu, talvez, a renunciar de maneira certa, como a fé ensina. E renunciar é isso, você é machucado e tem que continuar amando as pessoas. O nosso alvo é Cristo. O que é isso? Ser parecido com Ele. Me diz uma coisa, se alguém nos pedisse para morrer numa cruz pelas pessoas que tu nem conhece, você morreria? Não temos fé para isso. Então como é que eu vou exigir de alguém o que nem eu posso dar para alguém? Entendeu a metáfora? Às vezes nós exigimos respeito, amor, mas nós em parte respeitamos e amamos, como a Bíblia diz. Então é sempre esses equívocos que nos atrapalham de crescer. Você entende agora? Tô dando um pouco de tique. Eu preciso que você entenda essa mensagem. Entenda. Com o seu coração e a sua mente limpa.
das suas vontades, do ego, do orgulho, da arrogância, eu sei que é difícil, eu tenho isso, eu trabalho contra isso, eu luto contra isso. Todos nós temos os nossos defeitos, só que nós não podemos prevalecer neles, mas sim contra eles. Então, às vezes, o orgulho se manifesta em mim, mas eu preciso vencer. Quando vem uma palavra de confronto como essa, que me traz, às vezes, desperta em mim o que está lá dentro escondido, uma raiva. Ah, não gostei, tô com raiva. Essa é a hora de eu enxergar, só um pouquinho, agora eu tenho que concordar com tudo que é mensagem. Não, só um pouquinho. Essa é a hora de eu entender que a mensagem que me confronta é a que muda a minha vida. Claro, com base nas escrituras. Então você pode ter 1 milhão de promessas e nenhuma se cumprir, porque você não se dedicou a ser alguém que vai alcançar as promessas. Entende? Porque eu tenho que ter uma vida reta diante de Deus. Eu preciso construir essa vida. Essa é a minha necessidade, às vezes, de construir em mim um reino, na minha mentalidade, no meu coração, que vai transparecer através de mim, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, como eu vivo, se eu faço a vontade de Deus que está escrito, ou se eu estou atrás da minha vontade. Então a manifestação do reino vai aparecer em mim e através de mim. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou, dizendo, olha, essa é a oração. Por que a gente ora? Para receber algo de Deus. E Jesus disse, bom, vocês querem aprender a orar? Vou ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que vai santificar o nome de Deus? Como é que alguém pode fazer isso? Tendo uma vida santa. E as pessoas vão olhar para nós e ver Deus, vão dizer assim, olha, verdadeiramente Deus existe. Venha a nós o teu reino. Deus vem. Mas olha o princípio, santificado seja o teu nome. A Bíblia diz que os limpos de coração, esses verão a Deus. Seguirá a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aí, coração limpo. Hebreus 10 diz isso também. Tem ousadia para chegar no Santo dos Santos com o coração purificado de uma má consciência. É essa palavra que eu vou pregar depois. Profunda. Que é da série do coração ali. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como assim? Olha a fé. Olha aí o que é fé. Uma pessoa que busca Deus para a realização das suas vontades pode estar com a fé errada. Não que não possa, a gente pode pedir, só que a gente não sabe como pedir às vezes. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Qual é a informação que está faltando para você ter uma fé correta, operante? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ao recíproco. Quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas viva no mal. Amém. Porque teu é o poder, a honra. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, a honra e a glória. Para todo sempre. Amém. Eu não sei se eu errei, mas vai lá e lê que tu vai ver melhor. Então eu queria te dizer isso hoje. Eu queria que você entendesse, com seu entendimento, que você precisa ter uma fé operante. E ela primeiro tem que operar dentro de nós. A palavra operar é bem essa mesmo. Fazer uma operação na nossa mente, no nosso coração. Para que a gente possa ter uma vida em abundância. Abundante redenção, abundante salvação. Ter o reino em abundância em nós, sentir esse amor, aonde esse amor não está depositado em algum bem material, em alguma pessoa, mas ele está em Cristo. E aí nós vamos conseguir amar os outros. E aí se estabelece o reino de amor. Como que eu vou conseguir ter um ambiente transformado sem ter a minha mente transformada? Meu coração renovado. Através da fé correta. Tá? Então vamos lá. Vamos para a palavra então. 14 minutos. Meu Deus. Olha que interessante isso. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno e rouba-lhe a semente, ou tira-lhe a semente, que foi semeada em seu coração. Aqui é a parábola da semeadura, e fala de vários aspectos aqui, ou tipos de coração, tipos de pessoa, tipos de terreno. Aí eu quero focar nesse aqui agora. A todo aquele que ouve
a palavra do reino. Primeira coisa que você precisa entender é qual a palavra que nós temos ouvido. Porque Paulo disse assim: se alguém vos pregar outro evangelho além desse que já estamos pregando, que seja anátema, maldição. Então, palavras nos amaldiçoam. Às vezes você pensa que está sendo abençoado, está sendo amaldiçoado. Está caminhando no caminho errado, uma fé inoperante. E ele está dizendo a todo aquele que ouve a palavra do reino. Sabe o que a Bíblia diz sobre fé? Você vai ver nas minhas pregações. O objetivo da fé é a salvação das vossas almas. Falou para Pedro. Então não é para nós. Então o objetivo da fé não é te enriquecer, não é fazer a tua vontade, é salvar a tua alma. Ah, fala sério, né? Agora quebrou a expectativa para 2026. Aleluia. E aí a gente se decepciona, porque não era isso que a gente queria. Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome. Então é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pela fé a gente seja salvo. Então o objetivo da fé é esse. Olha que interessante, né? Então, a todo aquele que ouve a palavra do reino, então as palavras que nós ouvimos, elas devem ser palavras de reino, né? A fé tem que vir de uma origem, qual? Do reino dos céus. Dentro disso, o que eu quero que você entenda? O diabo, ele sempre vai trabalhar com as palavras do reino também. Por isso que ele tentou Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, faça com que essa fé vire pão. Ué, só um pouquinho. Trabalhou na minha identidade. Se eu sou filho, eu tenho que ter isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Você é filho, agora você... Ah, irmão, fala sério. A tentação de que nós venhamos ser aceitos pelo que fazemos. Não, é pelo que somos. Você não precisa fazer nada para provar nada para ninguém. Você só precisa ser um filho obediente às Escrituras. Se alguém ama ou gosta de você, isso é relativo. Você deve amar. Então você não precisa fazer nada para agradar a ninguém. Ou precisa. Não, você faz isso porque você ama. Mas não para ser aceito. Aí a tentação ali era essa. Depois ele leva Jesus e apresenta os reinos e as cidades. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ah! Olha aí Jesus trabalhando na fé, na mente, né? Então às vezes o diabo nos tenta, ele vai nos mostrar as coisas, vai nos tentar. E a última tentação ali é a do pináculo, que ele se atirasse para que os anjos sustentassem. Todas as tentações que o diabo ofereceu foram com a palavra, porque ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus dizia, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, só a Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Então Jesus falou, eu não vou te adorar pelos bens, eu vou te adorar porque tu és meu Pai, tu és Deus, e só Ele eu adoro. Não tem a ver com eu estar bem de vida ou mal de vida. A adoração aí, ó. E aí no final ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então às vezes nós tentamos Deus. Se Deus não fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Se Deus não fizer tal coisa, eu vou desistir. Se você tentar a Deus, nunca, Deus não vai te obedecer. Aí você frustra. Ah, se Deus não me responder, quer saber? Para mim chega. Então você vai sendo tentado. E às vezes é o espírito de demônio, né? Porque é ruim escutar isso. Aí todos nós vamos passar por isso. Se Jesus foi, por que nós não vamos ser? Fé inoperante e fé operante. Usada nas Escrituras contra o próprio Jesus. Se tu és filho, faça isso. Se prostrado me adorares, te darei isso. Olha como o diabo nos tenta, né? Na fé com as Escrituras, e de fato estava escrito. Então a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, você pode ouvir, você pode escutar, você pode ler e acabar não entendendo. E olha o que diz, e não entendendo, vem o maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Agora eu quero falar aqui um pouquinho disso. O diabo sempre vai trabalhar no seu entendimento, tentando manipular a fé, fazendo com que você creia de maneira errada. Tá? A palavra crer tem um significado muito profundo, mas é para outra mensagem. Então, o que eu quero que você entenda? A fé é obedecer a Deus para a santificação e salvação das nossas almas, com base nas Escrituras. Você pode ter fé que Deus vai te abençoar com
carro, moto, casa, transformar sua família, claro. Mas você precisa ter uma estrutura fortalecida no reino. Porque tudo é processo. Eu não acredito que Deus vai primeiro nos abençoar com bens, para depois nos abençoar com o reino. Porque se o reino não estiver em mim, eu sou tentado e eu posso perder as bênçãos de Deus. Então eu não estou aqui para pregar uma pregação pesada, dizer que você não vai, que Deus não promete um carro, não promete uma moto. Eu já profetizei carros, motos, para pessoas de reino e se cumpriu, as pessoas conseguiram. As minhas estão demorando, não sei porquê. Talvez eu não esteja pronto. De fato não estou, mas estou caminhando para isso. Eu caminho para a salvação e desfruto das bênçãos que Deus tem nessa terra para mim também. E eu tenho propósitos materiais aqui, tenho coisas que eu quero alcançar, mas eu não estou com o meu coração nisso. Se eu conseguir, consegui, se eu não conseguir, não consegui. As promessas que me fizeram de bens materiais estão guardadas no meu coração, mas se eu não alcançar, ou se não foram de Deus, isso não me corrompe ao ponto de eu desistir do evangelho verdadeiro, que é a salvação da minha alma. Entende? Então a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente santa, que não pode ser corrompida. Agora olha que interessante, talvez você esteja aí, frustrado, decepcionado, sem expectativa. E você seja uma pessoa que tem promessa de ministérios, tem promessa de nações, vai saber, né? Você tem promessas de transformação da sua família, você tem promessas de transformação da sua vida, tem promessas de bens materiais. E você está num momento onde você está pensando em desistir de tudo, porque você frustrou, decepcionou, seja lá pelos motivos. E essas são as maneiras de o inimigo roubar as sementes que foram semeadas no seu coração. A primeira semente que você tem e deve ter, e nunca deixar que o inimigo te roube, é que um dia nós vamos prestar conta no juízo de Deus. E a nossa alma vai ser salva ou não. Então você não pode perder a sua salvação. Essa é a semente maior, ou a única semente. Sendo como você quiser. Mas se você recebeu muitas palavras, muitas coisas foram semeadas no seu coração, promessas, não seja um incrédulo. Ou não exerça uma fé inoperante. Porque se você tem promessas e você crê nelas, e elas foram semeadas, entenda que o inimigo vai trabalhar para que você desista de tudo e perca tudo, de várias maneiras. Porque aí não vai se cumprir. E aí você se afasta de Deus. E aí perde a salvação também. Ou não. Eu não posso decidir se você vai perder a salvação ou não. Porque no dia do juízo é Deus que decide, não somos nós. Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter uma fé além das circunstâncias. É forte. Deus me deu uma palavra para esse ano, que o que for conquistado no reino, estabelecido, se manifesta na terra. Significa que quando eu estabeleço a minha fé, eu vou ter forças para manifestar na terra. Algumas coisas, não são todas. Então muitas coisas que eu não consigo conquistar aqui, ou não consigo alcançar, é porque eu ainda não estou com a minha fé estabelecida. Eu não estou ainda com o reino estabelecido na minha mente. Então eu ainda não conquistei no reino o que eu deveria conquistar para que eu pudesse ter benefícios aqui nessa terra. Eu posso orar pedindo para Deus um carro novo? A gente gosta, né? Quem é que não gosta de ter um carro novo? Quem é que não quer ter uma casa? Claro que pode. Em Tiago diz que a gente pede e ora a Deus, mas as coisas não acontecem, porque a gente pede para o nosso próprio interesse. Então, se não tem um propósito no que você quer, que sirva ao reino, dificilmente você vai conseguir isso no reino. Então, tudo que eu quero em Deus tem que estar em Deus e para Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pegou? Então, não é proibido pedir algo para Deus, mas você pode pedir e não alcançar. Então você precisa saber que nesse ano você precisa estabelecer sua fé. De um modo que você não volte atrás. Paulo disse que Deus não tem prazer na alma que retrocede. Retrocede para o pecado. Então é assim, alguém faz mal e você, quer saber, eu vou pecar mesmo. Já que nada aconteceu. Na verdade você sempre quis. Você não tinha uma fé estabelecida. Porque a Bíblia diz que a luz resplandece no meio das trevas.
E nós somos a luz, porque nós carregamos a palavra que é luz, está em Salmos. Então você precisa entender isso. E o que eu quero deixar aqui para você hoje, para esse ano, ou você é servo de Deus, ou você não é. Você precisa entender isso. E é a vontade de Deus que tem que ser feita. Pai nosso que está no céu, santificado o teu nome. Venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Eu sei que é duro. Mas esse é um ano de que você precisa aprender isso. Deus me deu uma palavra. A palavra é essa. O que eu estabelecer nos céus se manifesta na terra. Não é tudo que eu quero, mas algo Deus vai fazer, vai estabelecer. Quando eu estiver pronto para receber o que Deus tem para mim, eu vou receber e vai vir aquilo que tem que vir. O que não tiver que vir, não vai vir. Você precisa entender isso. Então o que eu quero te dizer é que enquanto você não aprender a ter uma fé operante, que opere a sua mente e o seu coração, para que o reino seja estabelecido, você vai viver nessa inconstância. Quero, não quero, desisto, não desisto, vou, não vou. Preciso de uma palavra. Você fica dependente emocionalmente. E aí quando as pessoas te decepcionam, te ferem, você é atingido por isso e você desiste. Então Deus primeiro vai ter que trabalhar no seu caráter, na sua fé, para depois te abençoar. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí Deus diz para Abraão, e tu serás uma bênção. Deus vai te abençoar para quê? Para tu ser uma bênção. E aí se alguém faz mal para você e Deus está te abençoando e você faz mal, as pessoas vão olhar para que Deus, santificado seja o quê? Teu nome. Não tem como. Então Deus primeiro trabalha no nosso caráter. Né? Estabelece o reino para depois nos abençoar. E isso tem um tempo. E no meio desse tempo você vai ser provado, tentado. O diabo vai oferecer muitas coisas para você desistir. Coisas ruins e coisas boas. E se você não tiver discernimento, com base nas escrituras, fé, você pode acabar cedendo e desistindo e parando. Então essa palavra que eu tenho hoje para você, que nós viemos ter fé, uma fé operante, que opere a transformação das nossas vidas, para que através de nós outras vidas sejam transformadas, rumo à salvação. E o que Deus tiver para nós vai ser alcançado, porque ninguém pode parar um verdadeiro adorador. E a adoração é essa, apresentar vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou vice-versa. Olha aí, isso é adoração. Apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, sacrificando o pecado, sacrificando a carne, sacrificando a nossa alma, matando a nossa carnalidade, para sermos servos do Senhor, independente do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E João disse, não ameis o mundo, e nem o que nele há, porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Acabou. Onde está seu amor? Qual é a fé que você tem? Viu? Eu citei várias passagens aqui para você ser alimentado por uma fé genuína, que te ensina a crer no que está escrito e descrer nas coisas erradas do mundo. Não creia nesse mundo. Creia em Deus, porque Deus não vai te decepcionar. Mas como você vê Deus? Como você aprende? O que te ensinaram? Jesus chega no jovem rico. Quer uma palavra aqui? Vou dar um código de riqueza, querem? O que os judeus fazem para prosperar? Você já deve ter visto na internet isso, né? Vou dar o código então. Jesus chega no jovem rico, ó, já pega aqui, era jovem e rico. E diz, tu cumpre os mandamentos? Ele diz, sim, tudo isso faço. Desde pequeno, eu acho. Tá? Então o jovem era rico. E aí Jesus pergunta, tu cumpre os mandamentos? Sim. Olha o código. Jovem rico, cumpre os mandamentos? Sim. Jovem rico, cumpre os mandamentos? Sim. Pegou o código? Deuteronômio diz isso. Se hoje ouvir a minha voz e obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno, então serás bem sucedido na terra, no campo. E ele vai falando uma série de coisas lá. Então a obediência aos mandamentos estaria prosperidade para o povo de Deus, né? Para Israel. E Deus estava prometendo isso no Deuteronômio. Então o código está aí. Obedece aos mandamentos, seja bem sucedido. Né? Aí eles não obedeceram e não foram bem sucedidos. Olha que interessante. Aí Jesus disse assim para ele, te falta uma coisa. Tá, o código eu já entreguei, obedece aos mandamentos.
tu obedeces? Ele, sim, tudo isso faz, Deus porque bom, ótimo. O jovem era rico, obedecia os mandamentos, né? Honra pai e mãe. E outras coisas mais ali. Não roubarás, não matarás, não terás adultério. Então, Deus prometeu isso lá em Deuteronômio, que aquele que obedecesse esses mandamentos seria abençoado por ele, mas os que não obedecessem, né, receberiam o castigo lá, as maldições. Então o jovem rico estava cumprindo os mandamentos, estava rico, pegou o código, aí Jesus chega, a graça chega, e olha a graça, ele diz assim, te falta uma coisa, olha para você que fica buscando bênçãos, bênçãos e bênçãos e não converte seu coração. Jesus diz, te falta uma coisa. Qual era a preocupação do jovem rico? Qual era a preocupação do jovem rico? A salvação, não era? Vamos ver se era a salvação, porque ele diz, mestre, o que faz para dar a vida eterna? Ué, ele não sabia dos mandamentos? Não sabia o que tinha que fazer para dar a vida eterna? Sabia, não sabia? Então a preocupação dele era a vida eterna, não era? Vamos ver se era. Ele disse, mestre, o que faz para dar a vida eterna? Tu cumpre os mandamentos? Sim, tudo isso faz. Deus pequeno, ou Deus da minha mocidade. Aí Jesus disse, mas te falta uma coisa. Qual? Vende tudo que tens e dá aos pobres, ou distribui. E me segue. Não deu, não conseguiu. Então a preocupação dele, acho que não era somente o reino, mas eram os bens que ele tinha. Que teste que Jesus fez com ele, né? Olha que ato profético. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele não entendeu que ele já era um cara próspero. A prosperidade dele estava nos bens, não em quem ele era. Olha a fé. Vou trabalhar a fé de vocês. Quando você é próspero em Deus, mesmo que você se desfaça de tudo pelo bem de outros e você fique sem nada, você prospera de novo. Porque a prosperidade está em Deus. A sua prosperidade não está no que é terreno. Porque não há apego. Mas quando há apego a gente não consegue prosperar. Porque assim a gente fica dependente emocionalmente das coisas do mundo, das pessoas. Então isso prende você de prosperar. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele era próspero? Não era. Ele era rico, mas não era próspero. Porque os bens sufocaram ele. Ele não conseguiu se desfazer daquilo para seguir Jesus. E isso fala das outras parábolas aqui. Que as seduções do mundo são os espinhos que não nos fazem receber a semente, que é a palavra da salvação. E vivermos uma vida com Deus para a salvação, independente de conquistas ou não. Depois vou ler as outras 3 parábolas aqui. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Que é o outro aqui, eu vou pregar depois sobre esses 2, mas não sei quando. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ele não produz fruto. Quer mais? Mas o que foi semeado em terra boa, olha a fé, isso aqui é fé, irmãos, tá? Esse é o que ouve a palavra e entende e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então o inimigo ele vai trabalhar no seu entendimento, através das suas fraquezas, das suas concupiscências, tentando fazer com que você exercite uma fé inoperante, para que na hora que você precisa ter uma fé verdadeira no meio de todas essas dificuldades, você se mantenha. Mas ele vai tentar trabalhar para que você não consiga se manter e desista. Com tudo isso que a gente falou aqui. Eu não vou explicar muito, é isso que eu tenho para te dizer. Que você possa ter uma fé operante. Uma fé que te leve à salvação. E que não te deixe dependente das suas vontades, dos seus desejos. E que você possa entender que o reino é para a salvação. E não para os benefícios materiais, o consumismo, ou para o fim dos nossos desejos. Ainda que nós possamos alcançar isso. Que Deus possa te abençoar. Eu tento pregar rápido, pouco, mas não consigo. E eu oro para que a fé verdadeira, a fé operante, seja estabelecida em cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Para que seja estabelecida no seu coração, na sua mente, aonde o inimigo não possa entrar e nem te seduzir, e nem te fazer desistir, nem te fazer parar. Em nome do Senhor Jesus. Sabia que muitas coisas que nós pedimos para Deus, principalmente a cura, às vezes não acontece, porque nós temos o coração endurecido. Quer ver? Eu vou ler mais para cima aqui, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis e nunca entendereis,
E vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Viu? Significa que a minha conversão traz cura. O que é converter? Eu deixar de viver da maneira que eu acho e viver da maneira que está escrito. Eu converto o meu coração. Isso é conversão também. Claro, leia o contexto aqui para entenderem melhor, porque senão vou já me prolongar, já são 35 minutos. Então que essa palavra sirva para você hoje. Às vezes nós não a conquistamos, não somos curados porque não temos a conversão pela fé. Deus bendiga, irmãos. E até uma próxima aí.